Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele Coelho, triatleta profissional, tenho 32 anos, moro em Fortaleza e hoje é o primeiro capítulo da nova série Mica Pro, onde eu vou dividir com vocês uma nova etapa da minha vida muito importante, que foi a partir da decisão de me tornar triatleta profissional. Também vou compartilhar como foi a minha trajetória de vida até aqui no esporte, minhas principais competições, quais são as expectativas para o futuro e, de verdade, o que mudou depois dessa decisão. Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like, já me segue, compartilha esse vídeo com os amigos. A ideia é ter mais um canal de compartilhamento com vocês, da minha história, das minhas experiências, para ajudar, para motivar, para inspirar mais pessoas no esporte e trazer essa nova perspectiva para além do que vocês já veem nas outras redes sociais. Agora estamos aqui também com essa série Mica Pro. Esse é o primeiro capítulo de vários que eu pretendo compartilhar com vocês esse ano. Vamos nessa! Eu comecei no triatlon aos 9 anos de idade, através de um projeto social. Eu não conhecia o esporte, foi um grande acaso, um projeto social que ia abrir no próximo à escola que eu estudava e uma pessoa passou panfletando lá na escola, chamando quem quisesse fazer um teste de natação. A princípio eu achei que fosse natação, sinceramente eu não conhecia o esporte, ele era pouco difundido no Brasil e em Fortaleza, que é a minha cidade, ele não existia. E aí eu fui achando que era natação, minha mãe me levou, a gente chegou lá, fiz um teste, tinha que já saber nadar. E aí eu passei nesse teste e depois eles explicaram que na verdade era uma escolinha de triatlon, onde a gente ia nadar, pedalar e correr. Foi aí que começou a minha jornada. Eu não sabia, na verdade, nem falar, essa história é engraçada, que eu falava teatro, de tanto que eu não conhecia o esporte, mas o esporte é triatlon, natação, pedal e corrida, e assim começou a nossa história. Minha mãe e meu pai não são atletas, mas sempre foram grandes incentivadores de ocupar o nosso tempo. Quando eu falo nosso é porque era eu e meus 2 irmãos, eles também vieram na mesma trajetória. Nós morávamos numa periferia, tínhamos um turno que estávamos na escola e no contraturno a minha mãe inventava tudo para ocupar a nossa mente, né? Pra gente não seguir escolhas erradas, né? Caminhos errados. Então veio muito a calhar o triatlon, a gente estudava num turno e treinava no outro. Como era um projeto social, era bancado pela prefeitura e era realizado pela FETRIES, a Federação de Triatlon do Estado do Ceará, onde o que eles cobravam da gente era nota na escola, tinha que ter um bom boletim. Inclusive, a gente ganhava cesta básica mensal se tivesse com todas as notas azuis, né? Porque o boletim era nota boa era azul, nota ruim era vermelha. Então tinha que estar tudo azul para ganhar a cesta básica. E você tinha que estar sem faltar no esporte e tudo mais para continuar no projeto. Eles não cobravam performance e a ideia do projeto, na verdade, era criar cidadãos. E aí a gente foi seguindo nessa rotina de treino e aos poucos incluindo competições também. Fiz algumas provas em Fortaleza, fiz muito marcante para mim a minha primeira viagem para competir. Eu tinha 12 anos de idade, eu fui competir em Maceió, um campeonato norte-nordeste, e é muito especial porque a própria federação foi quem tirou o meu documento de identidade. Então meu primeiro documento de identidade foi tirado pela Federação de Triatlon do Ceará para poder fazer essa viagem. A gente ia em ônibus, um ônibus cheio de crianças, né? Na época, meus pais, que sempre incentivavam, também faziam questão de estar nas provas, eles vinham acompanhando de carro em todas as viagens e todas as provas, tudo. Então foi um período realmente muito especial que nos envolvia a minha família, os meus amigos, eu comecei a chamar todos os meus amigos para participarem. Assim eu fui crescendo, né, e me desenvolvendo, tanto nos estudos como no esporte. E eu fiquei até o 3º ano do ensino médio, onde é uma grande virada de vida, assim, né? Onde você tem que tomar uma decisão. E agora, eu vou permanecer no esporte, vou virar atleta profissional, ou eu vou seguir outro ramo, fazer uma faculdade, estudar e para ter outra profissão. E aí, nesse momento, eu acho que, na época, o que me fez tomar a decisão de não ser atleta profissional foi a falta de referência. Eu não tinha referências palpáveis, assim, no esporte,
Os atletas de triatlon na época, para mim, eram de outro mundo, realmente, é o que eu falo. Eles são de outro planeta. Era uma realidade muito distante para mim. E também o fato de, em casa, na minha família, eu não tinha nenhuma referência em casa, nem próximo a mim, de atleta profissional. Então, não tinha a menor noção de como seria isso. Na minha cabeça, se eu ficar doente e não puder treinar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou participar de uma prova, ganhar dinheiro se eu não puder treinar, dependendo só do meu corpo, assim e tal. Enfim, essa era a minha limitação. Mas uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria esporte pro resto da minha vida. Então, eu tomei a decisão de fazer faculdade de Educação Física para ser treinadora de triatlon. E assim eu permaneci no esporte. E aí entrei na faculdade e conheci um leque de opções que eu podia trabalhar outros esportes, outras áreas que eu não conhecia desde então. Até então a minha cabeça era só triatlon. Depois que eu descobri como eu poderia trabalhar com o esporte de outras formas, eu resolvi dar um tempo nas competições para poder treinar com um pouco menos de pressão, me dedicar mais aos estudos e experimentar outras áreas. E aí foi isso que eu fiz. Eu passei 5 anos afastada das provas, tentei manter o triatlon ali minimamente, porque realmente é a minha paixão, eu não consigo ficar fora, muito afastada. E então começou a minha vida profissional como profissional de educação física. Aí eu dei aula em academias, fui pra ginástica, dei aula até de dança. Um grande plot, fui professora de zumba. Só dei uma aula e vi que não dava pra mim. Mas, voltando um pouquinho, meu primeiro trabalho na área de profissional de educação física foi como estagiária de treinador de triatlon. No projeto que eu iniciei, eu continuava treinando num turno, no outro turno eu dava aula para as criancinhas que estavam entrando e à noite eu ia para a faculdade. Aí fui para academia, dei aula de cycling indoor, aí virei treinadora de cycling indoor, que é um método de ciclismo indoor nacional, e eu virei treinadora de treinadores no Norte e Nordeste. Teve uma época que eu abri uma assessoria esportiva de corrida, em sociedade com a academia que eu trabalhava. Também trabalhei em congressos de educação física, dei palestras, dei cursos. Fiz crossfit também, passei 1 ano e meio no crossfit, maromba. Deixa eu ver o que mais. Fui professora de natação, infantil a adulto. Enfim, de alguma forma, tinha pelo menos uma modalidade do triatlon na minha vida. Eu continuava ali mantendo o meu condicionamento para quando eu voltasse a competir um dia, né? E aí, esse dia chega quando 2 alunas me convidaram para treiná-las e fazer com elas o meio Ironman de Fortaleza no ano de 2017. Então a gente tomou essa decisão em janeiro. Eu encerrei as atividades da assessoria esportiva na época, diminuí meus horários de ciclismo indoor, porque na época eu pedalava 7 horas por dia. Eu dava 3 aulas de manhã e 4 aulas de tarde, pedalando em todas as aulas. Era lá que eu matava o meu verme de pedal. E aí eu comecei a treiná-las, eu ensinei elas duas a nadar. A gente comprou bicicletas de entrada e a corrida elas já corriam comigo na assessoria, então a gente só fez continuar. Ficou um treinamento mais personalizado com elas e o que me dava também tempo para me treinar. A gente tomou essa decisão em janeiro e a prova foi em novembro, no final do ano. Então, durante esse ano, foi a minha preparação para o meu primeiro meio Ironman. Eu ainda nunca tinha competido essa distância, mas em todos esses meus anos atrás, como triatleta, eu competia nas distâncias sprint olímpico. E aí, nesse ano, até chegar na distância Ironman, eu fui treinando e participando de provas de sprint de olímpico, para ir novamente me adaptando com essa atmosfera de prova e pegando experiência e tudo mais. Então chegou o grande dia de fazer o meu primeiro meio Ironman em Fortaleza. Inclusive, é bom deixar isso registrado aqui para as pessoas que estão iniciando sobre equipamento.
A minha bicicleta não era de triatlon, a bicicleta que eu podia ter na época, né, que eu tinha condições financeiras, era uma road, que é uma bicicleta de ciclismo. Ela não tem a posição, não fica numa posição aerodinâmica, mas era a que eu tinha, eu fui. O corpo se lembrou, claro, de todo o meu histórico como atleta. Também esse ano de treinamento foi bem feito, bem programado, e o dia da prova foi maravilhoso. Teve tudo que sempre tem, eu acho que numa primeira experiência com Ironman. A natação para mim foi ok, é um esporte que eu sinceramente nunca tive dificuldade, não tenho pânico, que é uma coisa que eu vejo que muitos atletas têm por causa da ansiedade dentro do mar, né? Eu nunca tive isso, graças a Deus, então para mim o mar sempre foi um amigo. Aí a bike teve essa dificuldade por causa do equipamento. E aí eu cheguei para correr já bem desgastada e no calorzinho de Fortaleza foi uma corrida bem sofrida, mas no final das contas eu consegui vencer a minha categoria. E quando você é primeira colocada da sua categoria numa prova de meio Ironman, você se classifica para um campeonato mundial de meio Ironman. Então eu me classifiquei. E essa foi a minha primeira prova e minha primeira classificação para o Mundial de Meio Iron, que aconteceu no ano seguinte, na África do Sul. Com essa conquista da vaga para o Mundial, comecei a ter que buscar outros meios de ter dinheiro, né, para ir. E eu continuava querendo viver do esporte pro resto da minha vida. Então eu comecei a lançar propostas para marcas que viam potencial em mim, em estar me apoiando, me patrocinando. O fato de eu ter ganhado a primeira prova de Ironman que eu fiz foi muito bom nesse quesito, porque as marcas realmente começaram a acreditar em mim. E aí eu comecei a produzir conteúdo para essas marcas. Também me virei de outras formas. Eu vendi chaveiro, eu vendi camisa personalizada. Eu comecei a ficar mais conhecida nas redes sociais, então eu comecei a ter uma torcida muito legal. Os meus seguidores compravam minhas camisas para vestir no dia da prova, para incentivar, né, para dizer que estavam na minha torcida. Então, assim, foi muito legal nesse início. E até hoje, né? Na verdade, eu tenho muito apoio dos meus seguidores, dos meus amigos, da minha família, enfim. Assim, eu fui me desenvolvendo na longa distância. Eu me apaixonei, na verdade, por essa distância de meio Ironman. E, ao mesmo tempo, me desenvolvendo com a criação de conteúdo. Eu via que ali era um meio de trabalhar com o esporte sem ser triatleta profissional, no caso. Porque isso tudo era competindo no amador. No ano seguinte, eu fiz novamente o meio Iron de Fortaleza. Mais uma vez eu venci a minha categoria e me classifiquei pela segunda vez para o Campeonato Mundial de Meio Iron, que foi na França. E aí, no terceiro ano, então, treinando para longas distâncias, eu resolvi fazer o meu primeiro Ironman Full. E aí eu fui para Floripa, o Ironman Brasil, em 2019. Ganhei a minha categoria e me classifiquei pela primeira vez para o Campeonato Mundial de Ironman Full no Havaí, em Kona. E assim, o Mundial em Kona era uma coisa que eu achava assim, meu Deus, eu tô indo para Marte. Só quem vai para lá são as pessoas pica das picas, assim, de outro planeta mesmo, era outro planeta. Era assim, era uma coisa que, tipo, pensa, uma pessoa de periferia que começou no projeto social, tá indo pro Havaí participar do Campeonato Mundial de Ironman. Gente, isso explodia assim na minha cabeça todos os dias. E isso me fazia ter mais garra, ter mais vontade, ter mais força, querer, ter mais querência, que o meu treinador fala muito, essa palavra, querência, de fazer valer a pena. Então, eu me dediquei muito para essa prova, eu fiz muitos treinos dificílimos. Quem treina para Ironman sabe. E lá em Kona é uma prova que não é fácil, quente, úmido, e vento e... Enfim, Ironman já é difícil. O Ironman no Havaí, campeonato mundial, como é para poucos, né? As pessoas têm que se classificar para chegar lá. É um desafio, é um maior desafio do triatlo. E aí foi um grande, realmente, boom, assim, na minha vida, uma grande virada, porque eu fui a melhor brasileira no Mundial de Ironman em Kona. Ninguém me conhecia, gente. Quando eu conto essa história, eu até me emociono, porque lá no Havaí eles fazem uma Casa do Brasil para
acolher os brasileiros que estão indo para a prova, para o pessoal se conhecer. Tinha muita gente de São Paulo, do Rio, e muita gente que já era muito conhecida, ninguém me conhecia. E aí quando disseram assim, a melhor brasileira no Mundial foi Michele Coelho. Aí todo mundo, cadê? Quem é? Foi desse jeito. Aí eu. Foi aí que vários canais fizeram entrevista comigo. E aí também acabou sendo um grande boom na minha rede social, né? Porque eu fiquei mais conhecida. Foi um ano realmente muito especial pra mim. Chega, eu fico emocionada, a minha frequência já subiu aqui. Eu acho que não existe uma pessoa que vai pra Kona uma vez e não quer voltar. Se transformou assim no meu objetivo de vida, voltar pra Kona. Mas 2020 veio o Covid, o lockdown, as coisas ficaram nebulosas, né? A gente não sabia como era que ia ser o dia de amanhã e tal. Eu voltei a treinar menos e aí esse plano foi adiado, né? Quando a gente voltou a competir depois do lockdown, eu voltei para as provas de meia distância. Acabei me classificando para o meu terceiro mundial de meio Iron, que eu fui para Utah. E depois eu fiz mais um Ironman Full em Florianópolis, mais uma vez consegui a classificação para Kona, aí já foi no ano de 2022. Também foi muito especial, foi como se fosse a primeira vez, foi maravilhoso. Uma coisa que me perguntam muito é qual a minha modalidade preferida entre as três do triatlon, né? E a minha modalidade preferida é a corrida. Eu amo correr. E aí treinando para Ironman, eu consigo treinar para maratona. Eu recebi um convite irrecusável, que foi correr a minha primeira maratona, com uma marca que começou a me patrocinar, que é a ASICS. E eles me levaram para Barcelona para competir minha primeira maratona. Foi também um dia muito especial. É completamente diferente, tá, gente? Correr uma maratona pura e uma maratona dentro de um Ironman. Foi uma experiência ímpar, mas que eu adorei e quis repetir. Eu recebi o segundo convite para a maratona, que foi do Strava, que é outra marca também que me patrocina, e a gente foi para a maratona de Nova York. Foi mais um boom na minha vida, porque eu fui a melhor brasileira na maratona, fiquei mais conhecida nas redes sociais, principalmente, pelos canais de esporte, aí mais pessoas vieram me seguir. E aí eu tô contando isso porque é para vocês entenderem como eu consegui viver do esporte sem ser atleta profissional até então. No ano seguinte, que foi, chegamos agora em 2024, eu fui para a minha terceira maratona, a convite da ASICS novamente, e eu consegui bater meu recorde, bati meu PR, aí fui a segunda melhor brasileira. Para finalizar o ano de 2024, eu fui pro meu quarto mundial de meio Iron, que foi na Nova Zelândia, e foi onde eu consegui a minha melhor classificação como triatleta amadora no mundial de meio Ironman, que foi 8ª colocada na minha categoria, com uma das melhores corridas da prova. Fui a melhor brasileira no mundial e aí eu me senti muito próxima do pódio. O pódio no Mundial é até a 5ª colocação. Na minha melhor colocação no Mundial de Ironman Full, lá em Kona, eu fui 9ª. E na minha melhor colocação agora no Mundial de meio Iron, eu fui 8ª. Então isso num parâmetro mundo é muito bom. Então eu resolvi me desafiar agora em um novo nível em 2025. E aí veio a decisão, depois de pensar muito, de conversar com muitas pessoas, de virar triatleta profissional em 2025. A Lu está indo embora, porque a garota fala pouco, mas vamos lá. Pelo menos chegamos em 2025. O que me levou a tomar essa decisão agora e dar esse passo foi muita conversa com pessoas que são referências para mim, principalmente meu treinador, algumas amigas que são referências de verdade, que são atletas também, e a minha família principalmente, a minha família que sempre me apoiou em tudo. Também o fato de que nas provas de Ironman do Brasil agora vai ter a categoria profissional, que antes não tinha. Então, para eu competir no profissional, eu ia ter que viajar muito, fazer provas fora. Isso tem um custo, né, financeiro muito mais alto e tal, e dificultava um pouco as coisas. Mas depois que a gente recebeu essa notícia, o meu treinador foi o primeiro a dizer assim, ó, e aí, vamos?
Aí plantou a sementinha, eu comecei a pensar naquilo, será que vale a pena e tal. E em outro momento, conversando com uma grande amiga minha, ela falou assim, por que não? Agora. E aí eu disse que uma coisa que me fazia não ter certeza era que eu tinha chegado muito próximo de um pódio no Mundial como amadora. Que talvez se eu tentasse mais um ano, eu conseguiria chegar no pódio como amadora. Aí ela virou uma grande chave na minha cabeça quando ela falou, por que você não pensa num pódio como profissional? Você só tá pensando num pódio como amadora. E aí eu falei, tá na hora de pensar realmente fora da caixa. Claro que é um desafio enorme, mas por que não? E outra coisa que me fez tomar essa decisão agora foi a questão da idade também. Porque hoje eu vou fazer 32 anos esse ano e a gente sabe que, principalmente mulher, a gente vai perdendo condicionamento com o passar dos anos. Eu posso voltar para a Kona como amadora para tentar um pódio no amador quando eu tiver 60, 70, 80 anos, porque eu quero o esporte na minha vida pro resto da minha vida. Quando eu estiver mais velha, eu não vou ter a opção de profissional, eu vou competir no amador. E agora eu tenho a opção na escolha, porque eu tenho performance, eu ainda sou nova, ainda tenho idade, ainda me sinto forte, ainda acho que eu posso evoluir muito. Então isso foi que realmente me fez tomar a decisão. O que mudou de fato para mim depois dessa decisão, eu acho que foi muito mental. Muito mental. Na minha cabeça, o meu nível de querência, de querer dar o meu melhor todos os dias, acordar para dar o meu melhor em todos os treinos, nossa, multiplicou assim num nível que nada me para. Eu vou fazer aquilo ali, eu vou dar o meu melhor em todos os treinos. Eu vou acordar todos os dias para dar o meu melhor. Claro que mudou algumas coisas técnicas no meu treinamento, mas, cara, mudou muito a minha cabeça. Essa é a grande resposta, porque muita gente está me fazendo essa pergunta. Essa questão técnica, eu deixo inclusive pro meu treinador, mas eu tô conseguindo administrar as mudanças que estão vindo, mas onde eu acho que realmente fez a diferença foi no mental, foi na minha cabeça. Eu tô me sentindo muito forte emocionalmente. Eu tenho uma equipe que eu me sinto muito bem amparada, de treinador, nutricionista, fisioterapeuta, que seguem comigo, já era a minha equipe como atleta amadora e agora eles seguem comigo como atleta profissional. Isso me dá uma segurança muito grande, esse background, né? Na minha terapia também entrou essa pauta dos desafios que estão por vir. E uma coisa muito importante, inclusive, que foi falado pelo meu treinador e que eu levei para a terapia, é que eu tenho isso já muito claro na minha cabeça, mas que eu sempre vou me lembrando disso, é que é como se eu estivesse começando novamente do zero. Assim como eu comecei o primeiro meio Iron lá em 2017, que era tudo novo, e a evolução que eu tive de 2017 para 2024 foi uma coisa construída. Agora, em 2025, eu entro para um novo nível como atleta profissional. Eu largo com atletas de capacidade muito maiores, né? Muito mais fortes. E eu acho que vai ser uma construção. Eu não espero ser campeã na primeira prova, ser a melhor, Não, eu espero dar o meu melhor, como eu espero sempre. Mas eu acredito que a minha trajetória agora como atleta profissional vai ser uma construção, assim como foi a minha construção como atleta amadora. Então isso me ajuda a criar menos expectativas e deixar as coisas um pouco mais leves para mim. Eu acho que dessa forma eu consigo levar melhor. Então estamos chegando na minha primeira prova, que vai ser a minha estreia como atleta profissional, será no Ironman 70.3 de Brasília. Eu tô muito animada. Como eu disse, eu vou com a cabeça leve, com a expectativa de dar o meu melhor, como sempre, respeitando a prova, respeitando as minhas adversárias. E uma coisa que eu sempre quero é honrar as pessoas que acreditam em mim. Então, todo mundo que me assiste aqui, que me assiste no Instagram, a minha equipe, né, que trabalha junto comigo, as marcas que estão comigo, me patrocinando, que acreditam em mim. Então, é com essa vontade, é com esse coração que eu vou largar a prova.
E se você chegou até aqui, gostou desse episódio e quer continuar comigo nessa série, o segundo episódio já vou voltar aqui com essa experiência para compartilhar com vocês. Espero que eu venha com boas notícias e dizer como foi a prova e tudo mais. Continuem aqui no meu canal, nessa série Mica Pro. Eu tô muito feliz e animada de estar compartilhando isso com vocês. Tem que falar para me seguir, deixar o like, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos junto. Fiquem aí na torcida, dia 13 de abril, 70.3 Brasília. Aí vamos nós. Valeu!